Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 38 a 42. Assim diz a palavra do nosso Deus. Lucas, capítulo 10, de 38 a 42. Indo eles de caminho, encontrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado e para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar, pedindo o discernimento do Espírito Santo. Santo Deus, tua palavra foi lida, ó Deus, e será anunciada essa noite. Ó Deus, ajuda-nos a compreender aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a viver estas verdades que serão pregadas aqui nesta noite. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero começar essa história da boa parte. Eu imagino que esse texto é muito conhecido por muitos, né? Esse texto, inclusive, vira tema de muitas palestras, né? Principalmente para as mulheres. Mas eu quero que vocês se lembrem um pouco lá atrás do reformador Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele era um monge da Igreja Católica. Não apenas um monge da Igreja Católica, mas ele era professor de um seminário na Igreja Católica. Ou seja, estamos falando de uma pessoa adulta, uma pessoa inteligente, uma pessoa com cargos, uma pessoa importante naquele meio da Igreja Católica. E ele tinha uma atividade muito intensa, ele era de fato fiel, ele servia de fato aquela igreja. Então não foi por falta de zelo, de jejuns, de vigílias, de orações, de penitências que faziam com que Lutero estivesse triste, mas ainda assim Lutero se sentia insuficiente. Ele sentia que tudo aquilo que ele estava fazendo parece que não fazia muito sentido. Ele sentia como se a qualquer momento o inferno fosse se abrir diante dos seus pés e ele fosse cair. Lutero não era um homem preguiçoso, ele era exaustivamente trabalhador na obra do Senhor. Contudo, o seu coração inquieto o fez refletir sobre estas coisas. E então ele conseguiu encontrar paz, quando ele descobriu que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E ali a sua alma encontrou repouso. A sua alma encontrou repouso porque ele ali entendeu. Então, não depende de mim. Então não são os meus esforços, não é a quantidade de jejum que eu faço, não é nada disso. Não depende de mim. Depende tão unicamente do meu Senhor. Porque o justo não vive pelas obras. O justo vive pela fé. E assim, ele começou a acalmar o seu coração e participar e aproveitar da melhor parte do Evangelho. Até então, ele estava servindo, porém sem utilidade nenhuma. Mas a partir do momento que ele entendeu qual era a melhor parte, ele começou a servir com um grande propósito. É isso. A mensagem de hoje vai nos falar sobre a boa parte. O tema da mensagem é: escolha a boa parte. Em primeiro lugar, escolha a boa parte recebendo Jesus com o coração antes das mãos. Afinal, o que você está escolhendo? O que nós estamos escolhendo dia após dia? São coisas urgentes ou são coisas eternas? E existe uma diferença entre uma coisa e outra. Às vezes você fica tão desesperado, a sua cabeça está tão atribulada, enquanto você está aqui, por exemplo, em um sermão de domingo, a sua cabeça está lá fora, talvez na segunda-feira, na terça, na quarta, algum exame que você vai ter que fazer. A sua cabeça talvez esteja no seu trabalho, nas despesas do seu lar. Talvez a sua cabeça esteja em tantas coisas, problemas familiares, mas a sua cabeça não está na melhor parte, que é na mensagem, que
que é na palavra do nosso Deus. E talvez você esteja gastando muito tempo em coisas que não são, que talvez sejam urgentes, de fato. Talvez um exame durante a semana é uma coisa urgente. A sua vida financeira talvez esteja em uma situação urgente. O seu drama familiar talvez esteja em uma situação urgente. Mas você quer gastar tempo com coisas urgentes? Ou você quer escolher a boa parte de escolher coisas eternas? É o oposto das coisas urgentes. Não é que as coisas urgentes não são importantes, mas as coisas eternas são muito melhores. Acompanhe a leitura a partir do verso 38. Diz assim: quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Imagina essa cena, Jesus e os 12 discípulos estavam viajando. Embora Lucas aqui tenha colocado certa aldeia, existe um paralelo desse texto que diz exatamente onde é o local, que é Betânia, que é onde Marta e Maria moravam. São irmãs de Lázaro. Lázaro, aquele que foi ressuscitado por Jesus. Então Jesus, ele vai ao encontro dessas mulheres, muito provavelmente porque era caminho para Jerusalém. Betânia estava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, o que é chamado de região metropolitana de Jerusalém hoje. Então, e existe até hoje. E tinha essa distância básica ali. Betânia funciona no Evangelho como um lugar de repouso antes que Jesus chegue ao seu ponto final. Agora imagina só, Marta estava ali na sua casa, de repente chegam 12 homens para comer, para desfrutar, para descansar, beber água e fazer todas as coisas. Imagina você, mulher, de repente chega o seu marido com 12 amigos e diz: eles vieram para jantar. E você, o quê? Eles vão dormir aí também, tem toalha para todo mundo? Tem coberta, lençol e tudo mais. Eu imagino que as mulheres nesse momento já começam: mas como assim? 12? São muitas pessoas. É mais ou menos essa crise que Marta estava passando aqui. A personagem principal da casa era Marta. O texto diz que Marta recebeu eles da sua casa e Marta tinha uma irmã, que provavelmente a casa era de Marta como irmã mais velha, e a sua irmã mais nova não era responsável pela casa, e sim Marta. No versículo 39 diz assim: Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Aqui Maria, ela tinha uma escuta contínua e prolongada. De fato, ela estava se dedicada ali. Sabe como quando você está prestando tanta atenção em uma coisa que as coisas acontecem ao seu redor e você não consegue nem perceber o que está acontecendo? Talvez em um jogo, talvez num filme, no seu trabalho. Você está muito focado e você não consegue perceber as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Maria estava exatamente assim, olhando para Cristo e não conseguia olhar para o lado. Ela não conseguia tirar os olhos dele, ela estava fixada no Senhor. E aqui diz que ela estava aos pés do Senhor. E essa postura formal de um discípulo, o que era incomum para a época, uma mulher estar aos pés de um mestre. Porque geralmente as mulheres ficavam igual Marta, servindo, enquanto os discípulos ficavam ali aos pés do mestre, aprendendo e ouvindo. E é uma expressão inclusive usada em Atos 22, versículo 3, quando mostra Paulo aos pés de Gamaliel. Isso é altamente, de fato, incomum, mas Jesus não se importa com o fato de Maria estar ali. Pelo contrário, a gente vai ver que Jesus incentiva Maria a estar ali, tanto quanto Marta, para ouvir as palavras da vida eterna. Veja, Maria escolheu a melhor parte. Maria estava ali, de fato, com a dedicação de escutar aquilo que Jesus tinha a dizer aos seus corações. Marta abriu as portas de casa, muito boa hospedeira, mas Maria escancarou os ouvidos do seu coração. A verdadeira hospitalidade espiritual começa quando nós nos assentamos aos pés de Cristo para escutá-lo. Sabe o que hoje em dia é se assentar aos pés de Cristo? É você ler a palavra de Deus com reverência. É você ler as palavras de vida eterna, e às vezes a gente não faz isso. Não, peraí, deixa eu matar a minha leitura anual aqui, deixa eu tentar ler rapidinho aqui só para passar o tempo. Meus irmãos, com exceção ali do Salmo 119, qualquer capítulo da Bíblia você lê em menos de 10 minutos. Vamos colocar a leitura bem demorada. Em menos de 10 minutos você lê um capítulo da Bíblia muito bem lido, muito bem lido. A questão é, das suas 24 horas por dia, será que Deus tem chance de ter 10 minutinhos para falar com você, através da palavra dele? Parece até simples, e é simples. Hoje em dia você tem Bíblia falada, você tem
pregações na internet que vão explicar aquele texto que você não entendeu. Você tem Bíblias em várias versões diferentes, você tem Bíblia no celular, você tem Bíblia em papel. O que falta? Né? O que falta? Por vezes o que nos falta é vontade de nos conectarmos ao Senhor. O que nos falta é a disciplina de nos ajoelharmos aos pés do Mestre, aos pés daquele que irá nos ensinar. Por vezes nós não somos discípulos, por vezes nós não queremos aprender, nós não estamos dispostos a gastar tempo, a dedicar tempo, a investir tempo, a aprender um pouco mais do que a palavra tem a dizer aos nossos corações. Marta, ela recebe Jesus de maneira legítima. Ela está trabalhando para Jesus, ela está ali servindo a Jesus. Ela o acolhe na casa dele, ela assume responsabilidades, ela exerce hospitalidade com tudo. Maria recebe Jesus de maneira existencial. Ela se coloca aos pés do Senhor em atitude de escuta contínua. Ela reconhece a sua autoridade. Meus irmãos, faça um exercício na sua mente. Imagina Jesus aqui, agora, na sua frente. Imagina Jesus aqui, agora, na sua frente. Não tem como olhar para outro lado, não é mesmo? Não tem como, não, nem vi. Está ali Jesus, não vi. Mas todos os domingos, quando a palavra é pregada aqui nesse púlpito, Jesus está na sua frente. Então como você olha para o lado? Então como você presta atenção em outras coisas? Como você consegue dormir? Como você consegue não estar aqui, mesmo estando de corpo presente? É isso que Marta estava fazendo. Ela estava, mas ela não estava. Enquanto ela estava ali trabalhando e tudo mais, Maria estava recolhendo a melhor parte. Ela estava ouvindo. E como eu queria ser Maria ali, ouvindo o que Jesus estava falando para ela. Mas nós podemos ser como Maria. Basta ler a palavra do Senhor. E é como se estivéssemos então de joelhos diante do Mestre, ouvindo aquilo que Ele tem a oferecer para nós. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, nos mostra um motivo por nós ouvirmos a palavra de Deus. Diz assim: e assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Você desenvolve a sua fé por meio de ouvir a palavra de Deus, por meio de ouvir a palavra pregada, por meio de ler as Sagradas Escrituras. Meus irmãos, nós temos um privilégio. E você já ouviu isso não sei quantas vezes nesse mesmo púlpito. Nós temos o privilégio de ter a Bíblia em casa. Nós temos o privilégio de poder ler a Bíblia no nosso idioma. Martinho Lutero não tinha esse privilégio com os seus irmãos. Tanto é que ele teve que trabalhar arduamente para traduzir a Bíblia no alemão, para que aquelas pessoas que estavam à sua volta pudessem também ter acesso às Sagradas Escrituras. Nós não passamos por isso. Nós temos a Bíblia em português, em espanhol, em qualquer língua que você imaginar. E a Bíblia tem cada vez mais sendo traduzida para outros povos e mais povos. Qual é a sua desculpa para não ler a Bíblia? Qual é a sua desculpa para não estar de joelhos aos pés do Mestre? Qual é a sua desculpa para não ser um discípulo de Jesus? Veja, você pode ser como Marta, pode ser um bom diácono nessa igreja, você pode ser um bom presbítero desta igreja, você pode servir muito bem essa igreja nas sociedades internas, em tantas outras funções, no louvor ou o que seja. Você pode trabalhar muito bem nessa igreja e firme todos os domingos, todos os dias que tem programação, você trabalha, mas se você não tem um relacionamento com Jesus, de nada adianta. Porque o seu trabalho sem Cristo é vão. O seu trabalho sem Cristo é religiosidade, o seu trabalho sem Cristo é pura mediocridade, você não está conectado com o Altíssimo. É por isso que quando nós vamos trabalhar para o Senhor, temos que lembrar, é para o Senhor. Jesus está aqui mesmo. E Ele fala aos nossos corações. O que são 10 minutos na sua vida, meu irmão? É o tempo que você passa numa rede social. Talvez muito mais. O que são 10 minutos na sua vida? É o tempo que você fala falando mal de outras pessoas. O que são 10 minutos na sua vida? É o tempo que você gasta com coisas que não são santas. Você escolhe viver uma vida longe do Senhor. Escolhe não se assentar aos pés do Altíssimo. Nós vivemos em dias marcados por pressa, produtividade, múltiplas demandas. O crente pode facilmente reproduzir esse ritmo dentro da igreja. Envolvimento em ministérios, ativismo religioso, agenda cheia e ao mesmo tempo negligenciar a palavra que vem do Senhor. Ao mesmo tempo negligenciar o próprio Cristo que está aqui presente. Meus irmãos, não tenham para si a ideia de que eu sou presbiteriano, eu leio a palavra, mas é só isso.
Nós somos presbiterianos, mas o Espírito também queima nos nossos corações, porque o Espírito de Deus habita nos nossos corações, meus irmãos. Nós não podemos viver uma fé fria. Não se esqueça do que te trouxe aqui. Não tenha em mente, eu vou lá para conhecer um amigo. Eu vou lá na igreja para me conversar com as outras pessoas. Eu vou lá na igreja para poder passar um tempo ou cumprir a minha agenda com Deus. Venha para encontrar Jesus. Venha para louvar ao nome do nosso Deus. E Ele falar maravilhas na sua vida. Escolha o que é eterno. Em primeiro lugar, recebendo Jesus com o coração antes das mãos. Em segundo lugar, reavaliando a ansiedade quando o serviço se torna um peso. Versículos 40 e 41. Versículo 40 diz assim: Maria agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas com o fato da minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Aqui, Maria, ela está revoltada. Imagina, aquela cena, aquelas pessoas chegando, você tem lá Jesus, você tem Lázaro, você tem Maria e Marta, claro, mas você também tem Pedro, André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé e todos os outros discípulos ali, e quem sabe outras pessoas que a Bíblia não conta. Porque a Bíblia muitas vezes trata só das pessoas mais importantes ali, e ela coloca os 12, mas também poderiam ter outras pessoas ali junto com eles. Então Marta, de fato, estava preocupada com o que estava acontecendo. E de repente ela chega lá, vê todos os discípulos reunidos em volta de Jesus, e está trabalhando para lá e para cá, suado, imagino, né? Uma região de deserto, suada ali. Olha lá, está Maria lá, bonitinha, né? Olhando. Jesus, boa palavra de Jesus ali, né? E ela trabalhando. Imagina a revolta. Aí eu estou trabalhando aqui e essa daí está aí, ouvindo o sermão. Imagino que ela deve ter ficado revoltada, não só imagino como a Bíblia diz. E ela pergunta para Jesus: Jesus, o senhor não vai fazer nada? O senhor está vendo essa mulher aí? Minha irmã, ela não está me ajudando, ela está ali ouvindo o Senhor e não está me ajudando. Eu estou trabalhando sozinha aqui, ó. Olha o tanto de gente, Jesus. Eu estou sozinha. E é isso o que Jesus ali vai tratar com ela. O texto enfatiza o estado contínuo do arrastada. Veja só essa palavra que diz aqui: Marta agitava-se de um lado para o outro. Eu achei muito interessante essa palavra no grego, porque essa palavra tem o sinônimo de arrastada. A ideia não é que ela estava agitada por si só, mas é como se algo a arrastasse para um lado para o outro. É como se ela não conseguisse se controlar. Ela não conseguisse não fazer nada, ela precisava fazer alguma coisa. Talvez essa falta de quietude demonstra alguma coisa do coração de Marta. Ela precisava mostrar alguma coisa, ela precisava mostrar o seu valor, ela precisava apresentar alguma coisa para Jesus, ela precisava apresentar algum benefício, algo que fizesse Jesus notá-la, algo que fizesse Jesus dizer: uau, baita hospitalidade, Marta é incrível. Um belo elogio para Marta. Parecia que ela estava tentando provar o seu valor, e ela estava sendo arrastada por aquilo, por uma ansiedade descontrolada. E Jesus exorta essa ansiedade de Marta. Richard Baxter, um puritano inglês, ele diz assim: existe ainda mais uma questão que o texto cita sobre Marta, e que deve ser observada. Como estava sobrecarregada e preocupada com muitas coisas sem importância. Ela pensou que a sua irmã também deveria cuidar desses assuntos e agir como ela. Por isso Marta se ressentiu e reclamou dela para Cristo. Veja, Marta não apenas estava trabalhando, mas ela queria que outras pessoas estivessem na mesma situação que ela. E isso deixava ela triste, deixava ela incomodada. Tem pessoas que não ficam satisfeitas em fazer, mas elas querem que as pessoas notem o que você está fazendo e querem que os outros façam igual você faz. Só que as pessoas não são iguais a você. As pessoas não são iguais a você, em muitos sentidos não são iguais. Então, por vezes, temos funções diferentes, objetivos diferentes, características diferentes, e precisamos lidar com isso, principalmente no corpo de Cristo. E por vezes, irmãos se chateiam com irmãos, porque esperam coisas deles que não deveriam esperar. Maridos esperam coisas de suas esposas que não deveriam esperar. Esposas esperam coisas dos seus maridos que não deveriam esperar. Porque o homem não é a mulher e a mulher não é o homem, eu não sou você e você não sou eu.
E é exatamente isso o que está sendo tratado aqui. No versículo 41 diz assim: mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. O duplo sentido aqui de Marta, Marta não é de exortação, não é como se Jesus estivesse gritando Marta, Marta. Não, mas é Marta, Marta, de maneira branda, como se ele quisesse acalmar a Marta. Imagina as pessoas que são mais ansiosas aqui, que eu imagino que não deva ter ninguém ansioso aqui. Essas pessoas, quando estão nervosas, quando estão desesperadas, quando tem coisa para fazer, quando está um turbilhão de coisa para acontecer, vem alguém do lado dela e fala: calma, 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 você está ficando louco, tem isso para fazer, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. Não, calma, vai ter o seu tempo. Sempre tem uma pessoa que é mais calma e uma pessoa que é mais agitada. Geralmente os dois se casam. E isso é verdade, ou são irmãos, né? Marta era a anfitriã perfeita, mas permitiu que os seus deveres ganhassem vantagem e perdeu o seu senso de privilégio como uma seguidora de Jesus. Marta e Maria tinham a mesma devoção pelo Senhor, isso é verdade, mas Marta se levou deixar pelo peso do serviço e se esqueceu de Cristo. Então imagina, Marta não amava menos a Jesus, não estamos falando sobre isso. Não é que Marta não ame a Jesus, não é que Maria seja preguiçosa. Ambas amavam a Jesus, mas tinham a mesma devoção pelo Senhor. Mas Marta se deixou levar pelo peso do serviço. E você percebe que é um peso quando ela reclama para outra pessoa que ela deveria estar ajudando ela. Tem pessoas que trabalham e não se importam com peso. Não, eu vou lá, eu vou fazer, e eu amo isso e eu fico feliz com isso. E eu faço quantas vezes forem necessárias. E eu não preciso de ajuda, eu faço mesmo se alguém me ajudar. É bom se ninguém me ajudar. Tá tudo bem também e eu estou feliz com isso. É um trabalho sem peso. Mas a partir do momento que você vai, eu vou fazer. Mas olha, fulano não está fazendo, hein? Eu vou lá fazer, mas estou sozinho. E aí chega, pastor, estou na sociedade lá, mas olha, fiz isso, tudo sozinho. Ninguém me ajudou com nada. Parece que essa pessoa quer um prêmio, né? Quer um troféu, quer alguma coisa para que fique feliz. Não, você vai ganhar um grande prêmio, porque você fez tudo sozinha. Imagina só, quem é que ele consegue fazer as coisas sozinho? Até Jesus, né? Teve ajuda para carregar a cruz, não foi? Então veja, meus irmãos, aonde você pode chegar com o fato de você querer exigir de outras pessoas aquilo que nem Cristo exigiu. Se isso fosse dito por um pastor às suas ovelhas, nós íamos ter um grande problema aqui dentro da igreja. Se um pastor dissesse: não, calma, calma, ela escolheu a melhor parte, ela escolheu ficar aqui, você está trabalhando em vão, você deveria estar aqui também ouvindo a palavra de Deus. Imagina, um diácono trabalhando para lá e para cá e tudo mais tal, e o outro ali ouvindo a palavra de Deus. De repente o diácono que está trabalhando chega: pastor, aconteceu isso, eu estou sozinho e tudo mais. Pois é, você deveria estar aqui ouvindo a palavra de Deus também. Imagina o coração desse diácono como não ficaria. Às vezes se pergunta: Jesus, porém não foi... às vezes você pode se perguntar: Jesus foi injusto então com Marta, mas ele não foi. Jesus foi carinhoso com Marta, Jesus cuidou de Marta e tentou orientar para que ela tivesse uma mente focada naquilo que realmente importa. É preciso ter a mente no seguinte: exceto aqueles toques finais, a refeição primeiro já deveria estar pronta para receber quando Jesus e o seu grupo chegaram. Nós temos razões para crer, inclusive, que Jesus mandava mensageiros antes de chegar ao lugar, para avisar a questão de hospedagem. E tem várias referências bíblicas para isso. Mas também, Maria estava trabalhando de certa forma. Ela estava, é o que minha mãe chama de fazer sala, né? Ela estava ali fazendo sala, estava acompanhando o hóspede, estava fazendo ali companhia para o hóspede. Marta aprendeu a lição. Ela sabia que as palavras de repreensão de Jesus foram expressas com amor, porque Jesus amava Marta, sua irmã e Lázaro, como diz a palavra. Portanto, não nos surpreende que as duas irmãs, por mais proeminentes e crentes que elas fossem encontradas ali em funções diferentes, mas as duas com muito amor por Jesus, e Jesus por muito amor pelas duas. Nós podemos nos lembrar de alguns versículos que mostram que Marta tinha um verdadeiro apreço por Jesus e cria que ele era o Senhor. Por exemplo, quando Lázaro morreu, diz assim a palavra do Senhor: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que agora mesmo
Deus te dará tudo o que pedires. Veja, Marta aqui está declarando: eu sei que o Senhor pode até ressuscitar mortos. Eu sei que o Senhor, se pedir para o Senhor, tudo volta ao normal. E foi o que aconteceu. Depois ela faz uma confissão: sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho que devia vir ao mundo. Então Marta era uma pessoa que confessava Jesus Cristo de todo o seu coração. Não era uma descrente. Pelo contrário, era uma crente no Senhor Jesus Cristo. Então Cristo não confronta Marta por servir, mas por servir desconectada de Cristo. Mais uma vez eu ressalto: o seu serviço longe de Cristo é vão. O seu trabalho longe de Cristo é vão. Mas o contrário também é verdadeiro. O seu trabalho no Senhor não é vão. Quando você trabalha no Senhor, isso nunca pode ser vão. Quando a alma perde o repouso em Cristo, o serviço deixa de ser o fruto da fé e passa a ser uma tentativa de controle. O coração começa a dizer: se eu não fizer, tudo desmorona. Mas isso esquecer que Deus sustenta todas as coisas. Veja, às vezes nós colocamos um valor muito grande em nós mesmos. Se eu não fizer, ninguém faz. Se eu não estiver aqui, isso não vai acontecer. Se um dia eu morrer, essas coisas, como que vai ficar? Os meus filhos, como vão ficar todas as coisas? E Deus supre todas as necessidades. Deus é Deus sobre tudo isso. Grande verdade é que se você trabalha em uma empresa, se você morrer hoje, daqui a uma semana provavelmente alguma outra pessoa está no seu lugar. Talvez mais capacitada do que você. Talvez melhor do que você. E você e você às vezes se preocupa tanto com o seu emprego, se preocupa tanto com as suas coisas particulares, que você deixa de dar valor para o eterno. Deixa de dar valor para aquilo que realmente importa. Sabe o que realmente importa? Aquele seu amigo que ainda não conheceu Jesus e que tem vivido uma vida longe dos caminhos do Senhor. Sabe o que realmente importa? É você pregar para aquela pessoa da sua família que ainda não conheceu Jesus Cristo e está indo em caminho ao inferno. Há um caminho longe do Senhor. Mas você tem a chave para mostrar o caminho para esta pessoa. Você faz parte dessa missão. A missão não é sua, a missão é de Deus. Mas você faz parte dessa missão. Deus escolheu a igreja para anunciar o Evangelho. E não é só anunciar o Evangelho na África, mas é anunciar o Evangelho na sua família. É no seu trabalho, é na sua escola, no seu colégio. Você precisa anunciar o Evangelho. Porque se essa é a melhor notícia, se o Evangelho traz salvação ao perdido, se o Evangelho é a melhor parte, então nós precisamos anunciar. Nós precisamos clamar ao Senhor, pedindo forças para anunciarmos o Evangelho, as boas novas do nosso Deus. Portanto, no seu trabalho ou em qualquer lugar onde você esteja, lembre-se sempre de começar o dia escolhendo a boa parte. Faça uma oração, diga: Senhor, este dia não é meu, é teu. Minha identidade não está no meu desempenho, mas está em Cristo. Escolha o que é eterno. Em primeiro lugar, recebendo Jesus com o coração antes das mãos. Em segundo lugar, reavaliando a ansiedade quando o serviço se torna um peso. Em terceiro e último lugar, a supremacia da palavra e a centralidade de Cristo. Versículo 42 diz: mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Essa parte é maravilhosa, fantástica, porque diz que o que Maria escolhe tem um valor irrevogável. O que Maria escolhe tem um valor eterno e nada poderá tirar isso dela. Maria não é elogiada porque está sendo inativa. Maria não está sendo elogiada por não fazer nada. Maria está sendo elogiada pela sua escolha deliberada do jeito certo. Ela está escolhendo ouvir o Mestre, porque ela entende que aquilo é o mais importante para a sua vida. Ela escolheu servir o Mestre. Marta oferece hospitalidade a Jesus. Maria oferece hospitalidade à palavra de Jesus. Ela escolheu a boa parte. A única coisa necessária é a porção que Maria escolheu. Isto é, ouvir as palavras de Jesus. Em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 24, diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. E não será tirada, ecoa de dois textos
muito importante da Bíblia. João capítulo 10, versículo 28 diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão, dando a ideia de que de Jesus ninguém pode tirar os filhos, os eleitos. Mas ainda tem um texto mais completo que fala em Romanos 8, versículos 38 e 39, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, esta é a grande novidade do Evangelho, essa é a grande boa parte do Evangelho. É saber que nada pode tirar você das mãos do Criador. É saber que nada pode tirar você dos caminhos do Senhor, quando uma vez que você foi chamado por Ele. Meus irmãos, essa é a boa nova do Evangelho. O Senhor te tem nas mãos e Ele não larga. Seus amigos podem te largar. Sua família pode te largar, teu emprego pode te largar, tua empresa pode te largar, você pode perder tudo isso, mas você não perderá a vida eterna. Você não pode perder o Senhor, porque não tem como perder o Senhor de vistas, porque Ele te segura firmemente. É isso que esse texto diz, e eu gosto muito de uma parte que diz: nem a morte e nem a vida poderá nos afastar do amor de Deus, do amor que Deus tem por nós. Ou seja, a morte, tudo bem, então se nós morrermos, nós não seremos afastados porque estaremos com Cristo. Mas ele ainda diz a vida, porque a vida pode nos afastar do Senhor. Essa correria, essa tanto de coisa para fazer, pode nos afastar do Senhor. Mas ele diz que o amor de Deus não é afastado por isso. Meus irmãos, escolham a boa parte. Escolha aquilo que é eterno. As coisas desse mundo vão passar. E vão passar, e você já está vendo o que está passando. Não é que eu estou falando uma novidade, você já está vendo, não importa a sua idade, você já está vendo que as coisas estão passando. Se você é jovem, adolescente, você já está vendo que as coisas estão passando. Está passando depressa demais. E você não sabe como vai ser o dia de amanhã, você não faz ideia. Aquele que está bem hoje, amanhã talvez não esteja. A família que está bem hoje, amanhã pode estar destruída. Um coração que está inteiro hoje, amanhã pode ser de pedra. Meus irmãos, entenda que a mensagem do Evangelho vem ao encontro dos seus corações e essa mensagem é urgente e ela é eterna. Vivam dessa maneira, vivam em estado emergente, vivam sabendo que vocês precisam escolher a melhor parte. Jesus declara que Maria escolheu a boa parte. Aquilo que não poderia ser perdido, tesouro que não pode ser roubado ou corroído. A palavra de Cristo permanece eternamente e é alimento, fundamento e direção. Você pode perder tudo, mas a Cristo você não pode perder. Aqui Jesus não apenas encerra aquela tensão de Marta e Maria, mas ele revela também o princípio regulador de toda uma vida, a vida cristã, que é a afirmação de uma só coisa é necessária: a minha graça te basta. Você não precisa de vários recursos para ser feliz. Você não precisa. Essa é a grande verdade. Se você ganhar um salário de 2.000 hoje, você vive bem. Se você ganhar um de 5.000, você consegue fazer dívidas até chegar lá. Se você ganhar de 50.000, você também consegue chegar em dívidas até chegar lá. E você, não importa o salário que você tenha, por mais alto que seja, você ainda consegue vários motivos para ser infeliz com tudo aquilo que você tem. Para ser infeliz com aquilo que você tem. Eu estava assistindo um filme que mostrava um bilionário e uma criança. Interessante que a proposta do filme não era essa, mas foi o que veio no meu coração, no momento em que eu vi. Que foi aquele bilionário cheio de dinheiro e o menino começa a perguntar: o senhor tem um avião? Ele: eu tenho alguns aviões. O senhor tem barco? Alguns barcos. Alguns maiores, alguns menores. E foi perguntando: quantos carros o senhor tem? E foi perguntando as coisas que aquele... Nossa, o senhor tem muito dinheiro, né? Ele: um pouco eu tenho. Ele disse: e o senhor é feliz? E aquele homem não conseguiu responder. Mais do que isso, ele perguntou: e o senhor está satisfeito? E aquele homem respondeu que não. Se aquele homem não está satisfeito e muitas outras pessoas não estão satisfeitas, significa que o que pode nos satisfazer não está no dinheiro,
não está em propriedades, não está no nosso esforço, não está naquilo que nós podemos conquistar, não está numa casa nova, num carro novo. Não estou falando e não estou demonizando nenhuma dessas coisas. Mas o que eu estou querendo dizer é, o seu foco não deve ser essas coisas. O seu foco deve ser Cristo. A melhor parte. O Senhor é a porção da minha herança. O Senhor é a porção da nossa herança. E Ele sustenta isso. Maria escolheu o Senhor como herança presente e futura. Ela apostou na melhor aposta que se pode ter, na aposta que já é certa. Porque a Bíblia diz que nós, em Deus, em Cristo, somos mais do que vencedores. Todos os dias o crente acaba tendo que escolher entre uma porção e outra. E ele deve escolher investir tempo, energia, afeto e atenção nas coisas que são legítimas, nas coisas que são eternas. O coração é inquieto muitas vezes, fruto de escolhas fragmentadas. Maria nos ensina que a alma encontra descanso quando a palavra ocupa o lugar central em nossas vidas. Então quer dizer que nós não vamos sofrer? Quer dizer que a gente não vai passar por dificuldade? A gente vai sofrer. A gente vai passar por dificuldade e talvez mais do que as outras pessoas. Porque a gente tem que fazer tudo isso do jeito certo, do jeito honesto, do jeito reto. A gente tem que fazer tudo isso e ainda dar conta de outras demandas, dar conta da igreja. A igreja é difícil mesmo, são várias pessoas com opiniões diferentes, pessoas com níveis de maturidades cristãs diferentes. Mas nós precisamos amar este lugar e amar os nossos irmãos. É mais um peso, de alguma forma, que nós carregamos, mas em Cristo esse fardo se torna leve. Porque muitos de nós não teriam nem se conhecido se não fosse a igreja, por conta das coisas da vida. Mas Cristo nos uniu com um propósito. Cristo não nos uniu apenas para as atividades de domingo. Cristo não nos uniu apenas para sociedades internas, atividades com a UPA ou MP. Cristo não nos uniu apenas para sermos amigos. Cristo nos uniu para sermos irmãos em sangue. Irmãos no sangue de Cristo. Isso é forte, isso é tremendo. É mais forte do que o seu irmão de sangue real. Não é irmão de sangue, é irmão em sangue. É no sangue de Jesus Cristo. E nós somos esses irmãos. E nós precisamos nos comportar como tal. Antes de decidir o que você vai fazer, qual a melhor parte que você vai escolher, você precisa se perguntar: isso me aproxima de Cristo? Ou isso me mantém apenas ocupado? Lares cristãos estão sendo definidos apenas por ordem, provisão ou rotina, mas não pela centralidade nas Escrituras. Então o verdadeiro lar cristão, ele coloca Cristo e a palavra como centro do seu lar, e não outra coisa. Por vezes você tem trabalhado muito, você tem se esforçado muito, mas o que a sua família precisa, na verdade, é de Cristo, é de descansar no Senhor. Você tem trabalhado para fazer as coisas dar certo, mas o que o Senhor te chama é para descansar, para fazer as coisas darem certo. Lares fortalecidos não apenas pelo esforço humano, mas principalmente pela voz do Criador. Para concluir, meus irmãos, tem coisas que são eternas. Tudo que Marta preparou seria consumido em poucas horas. Talvez ela fosse lembrada: nossa, Marta, boa anfitriã. Marta fez um belo banquete. Olha só, ela sabe cozinhar muito bem, foi muito bom estar ali na casa de Marta. Mas logo eles iriam passar por aquilo, iriam chegar até Jerusalém, as coisas iriam acontecer, Jesus ainda iria morrer naquela cruz, ressuscitar, e ao final das contas ninguém ia se lembrar daquele grande banquete que Marta fez. A Bíblia nem menciona o grande banquete, o grande esforço que Marta se ocupou em fazer. Não há elogios aqui para o banquete de Marta. Mas aquilo que Maria ouviu, isso duraria para sempre. A palavra que Maria ouviu ecoaria pela eternidade, ela levou para sempre aquilo consigo. Jesus garante que essa porção não será tirada. Isso é uma linguagem de segurança e perseverança eterna. Ele preserva o seu povo. E o crente precisa viver à luz da eternidade e não à luz das coisas urgentes do dia a dia. O que você está escolhendo hoje terá valor quando tudo o que você tiver lhe for tirado? Casas, cargos, aplausos, relações, realizações pessoais, tudo isso passa. A palavra recebida pela fé, ela permanece para todo sempre. Escolha a melhor parte. Escolha Cristo.
Por vezes as famílias vêm buscar auxílio na igreja, auxílio com o pastor. Pastor, meu lar está destruído. Eu fiz de tudo. Eu lutei muito. Eu fiz tudo o que eu podia para segurar as pontas. Pastora, a minha finança não tá dando certo. Eu estou endividado, nada está dando certo. Para mim, nada está indo adiante. Eu estou desistindo da vida. Eu não consigo mais viver mediante a tudo isso. Só que você não tentou de tudo. Você não tentou descansar no Senhor. Você não tentou a melhor parte. Tente não fazer. Tente descansar. Tente aprender mais sobre o Senhor. Tente ouvir o que o Senhor tem a dizer ao seu coração. Não meça as coisas pela sua régua, mas meça as coisas da vida com a régua do Senhor. E o que Ele quer para a sua vida. E eu tenho certeza que o mais Ele fará. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Gostaria de convidar os presbíteros para vir à frente, para participarmos da ceia do Senhor.